sem China. Pelé em campo novamente. Grande momento da história do futebol mundial. Isso se originou de uma entrevista que o Pelé deu. Dizendo que gostaria de marcar o seu último gol pela seleção brasileira. Será que ele enfrenta essa molecada de 25, 30 anos? Puede volver a jugar. Puede. Sí, hasta hacer gol también. Claro. Pero no contra Argentina, querido. Como o Pelé viu o goleiro adiantado, bateu. Além de considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, Pelé também é o maior goleador de todos os tempos, somando um total de 1.281 gols. E se não bastasse tudo isso, ele ainda foi eleito o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo, vencendo em 1958 com apenas 17 anos e 8 meses. Ao lado de seu compatriota Ronaldo Nazário, o fenômeno que ganhou a Copa de 1994 com 17 anos e 9 meses. Bem-vindos ao canal Perfis, o melhor canal de entretenimento sobre personalidades globais. O vídeo de hoje é um tributo ao rei do futebol. Então, se você é fã dele como jogador, já deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo futuro. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um ex-esportista brasileiro na categoria futebolística, sendo considerado o maior de todos os tempos na história do futebol. Nascido em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, era filho de também um ex-jogador de futebol chamado João Ramos do Nascimento, conhecido também pelo seu apelido de Dondinho. Quando Pelé tinha 4 anos de idade, veio morar no interior de São Paulo, mais especificamente em Bauru, sendo a partir daí que ele daria seus primeiros passos para o mundo do futebol. Porém, o que quase ninguém sabe é que Pelé gostava de jogar como goleiro, pois se inspirava em um goleiro que era amigo de seu pai, conhecido como Bilé. Curiosamente, daí nascia seu apelido, pois quando ele jogava no gol e fazia algumas defesas, ele gritava: "Segura Pelé!". Por algum motivo ele não conseguia pronunciar Bilé, a quem ele realmente queria se referenciar, no caso o goleiro amigo de seu pai. Então isso fez com que seus amigos o chamassem de Pelé, e ele não gostou nem um pouco de seu apelido, mas como já sabemos, quando não gostamos de um apelido, ele realmente acaba ficando. O pai de Pelé teve que abandonar a carreira do futebol por conta de lesão, então isso trouxe muitas dificuldades à família, fazendo com que o próprio rei do futebol tivesse que trabalhar como engraxate para ajudar a família. Pelé chegou a passar por alguns clubes amadores em sua carreira, mas aos seus 11 anos de idade, um jogador chamado Valdemar de Brito o convidou para uma equipe que estava sendo formada, o Clube Atlético de Bauru. Porém, percebendo o enorme talento de Pelé, ele decidiu levá-lo para o Santos Futebol Clube. Chegou como uma grande promessa ao Santos no ano de 1956, mas no ano seguinte ele já entrou como titular na equipe e foi o artilheiro do Campeonato Paulista, marcando um total de incríveis 36 gols. Inclusive, ele foi o jogador mais jovem a realizar esse feito. Pelé atuou praticamente toda a sua carreira no Santos, entre os anos de 1956 a 1974, levantando um total de 10 canecos estaduais, 6 campeonatos nacionais e os mais importantes, que são o bicampeonato da Libertadores e o bicampeonato mundial. O rei do futebol marcou seu 1000º gol no estádio do Maracanã, um gol de pênalti contra a equipe do Vasco da Gama. Pelé se despediu do Santos Futebol Clube em 2 de outubro de 1974, sendo transferido para o New York Cosmos, nos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, sendo nos anos de 1958, 1962 e 1970, e sua marca de gols pela seleção foi de 77 gols em um total de 92 partidas. O rei do futebol se aposentou do futebol no ano de 1977, em um jogo do Cosmos contra o Santos, jogo que foi realizado nos Estados Unidos.
A vida pessoal de Edson Arantes do Nascimento sempre foi envolvida em muitas polêmicas, pois o rei teve diversos relacionamentos. Chegou inclusive a namorar a rainha dos baixinhos, a Xuxa, e de todos esses relacionamentos teve 6 filhos, sendo que o filho chamado Edinho foi goleiro no time do Santos. Porém chegou até ser preso por conta de drogas, e outra grande polêmica foi de uma filha que ele só reconheceu devido à intervenção da justiça, onde foi realizado o teste de DNA confirmando a paternidade. Essa sua filha se chamava Sandra, ela entrou na justiça um total de 13 vezes, sendo que Pelé recorreu às 13 vezes, até o teste de paternidade ser confirmado. Sandra morreu em 2006 vítima de câncer de mama, Pelé nem mesmo compareceu ao enterro dela. Por isso há tanta gente criticando o momento dele, dizendo coisas do tipo que o mundo dá voltas, que a justiça nunca falha e por aí vai. Vamos agora para algumas curiosidades de sua vida que provavelmente você não sabia. Ele nunca jogou na Europa. Era formado em educação física. Foi o primeiro jogador a marcar 1000 gols. Foi o maior vencedor de Copas do Mundo. Nenhum outro jogador chegou a vencer 3 Copas. Apesar de atacante, Pelé já foi expulso de campo em um total de 13 vezes. Pelé chegou a jogar 4 partidas como goleiro ainda no Santos, por conta de contusões e expulsões de outros jogadores da equipe. Inclusive uma dessas partidas foi contra o Corinthians no Pacaembu. O rei do futebol se alistou no exército aos seus 18 anos, e teve que ficar por volta de 6 meses, assim dividindo seu tempo entre o futebol e o serviço militar. Apesar da rivalidade dos torcedores em relação a quem foi o melhor, Pelé ou Maradona, a relação entre eles sempre foi muito boa. Incrivelmente, Pelé também se arriscou na carreira de ator, chegou a fazer um filme chamado Fuga para a Vitória em 1981. Filme que tinha até Sylvester Stallone no elenco. Infelizmente, o rei do futebol, aos seus 82 anos de idade, estava internado por conta de um diagnóstico de metástase no intestino, pulmão e fígado, e seu tratamento de quimioterapia não estava mais dando resultados. Ele já vinha tratando de um câncer de cólon desde setembro de 2021. Pelé estava fazendo tratamento paliativo, ou seja, é um tratamento que oferece um conforto maior, como aliviar suas dores.